Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 66.300 dólares. Bitcoin que se segura no 65K. E a grande dúvida agora é, será que a correção terminou para retomarmos uma tendência de alta? Ou será que ela está só começando e vamos bem mais abaixo? Quero estimar as probabilidades junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que daqui a pouquinho tem discurso do Jerome Powell, ou seja, daqui a pouquinho a gente pode esperar bastante volatilidade aí nos mercados, tá bom? A gente tá vendo um S&P e uma Nasdaq simplesmente bizarros hoje. Então a gente tá vendo uma Nasdaq subindo 3,17%. Cara, assim, é um baita movimento, né? Deixando para trás toda essa semana aqui complicada que a gente teve ali, desde a queda lá no dia 25 de julho, a queda de ontem que foi muito feia também. O S&P subindo 2% aqui também, formando esse pivô de alta. Então vai ser um dia importante, caras. A gente pode estar diante do dia de maior alta da Nasdaq em muito tempo, tá bom? Por quê? Porque daqui a pouquinho o Powell fala, né? Então, se o Powell for. Se o Powell realmente mostrar para o mercado que ele está pensando já em fazer o corte em setembro, a gente realmente deve ter aí um mercado caminhando em direção a tentar retomar um pouco das perdas que teve aí nos últimos dias. Porém, se o Powell começar a falar que a gente não sabe, talvez não vai ser em setembro, talvez vai ser só em novembro, cara, se isso acontecer, a gente pode ter dificuldades, tá bom? Felizmente não tá carregando aqui, olha só. Mas a maioria do mercado está acreditando que nós vamos ter 3 cortes, tá bom? O primeiro começando em setembro. O corte hoje, cara, é extremamente improvável, tá bom? Nem 5% do mercado está acreditando nesse corte hoje, então deve ser em setembro. Vamos ver se o Powell confirma isso. Se ele confirmar, é um bom sinal, beleza? Voltando para o que mais importa, no Bitcoin, como vocês sabem, o Bitcoin está numa tendência de alta. No diário, a gente subiu sem muita correção, desde lá de baixo. Então não seria nada de outro mundo a gente voltar para retestar essas regiões de FIBO importantes aqui no 0382, tá bom? Aqui para mim nasce a grande oportunidade. Aqui para mim eu vou olhar para fazer um position trade no Bitcoin, ou seja, uma compra com stop no Bitcoin. Aqui eu vou olhar para fazer mais investimentos em altcoins. Então é o que eu torço no momento, tá bom? O Bitcoin nos 63.600 e tal. Quem sabe a gente não chega nos 60, seria 0,618 do movimento. E aqui, cara, a turma estaria desesperada, seria uma grande oportunidade. É o que a gente falou com vocês no começo da semana, cara. A gente não deve estar olhando para compra quando está todo mundo ganancioso. A gente estava com 74 no começo da semana. A gente deve olhar para compra de longo prazo no Bitcoin quando as pessoas estão com medo, né? Então, se a gente voltar para 60, cara, ó, já caiu de 74 para 61. Voltando para 60 ali no preço, provavelmente isso aqui vai para um neutro, pode até ir para medo, o que pode se transformar numa compra um pouco mais clara quando a gente pensa aí numa oportunidade, tá bom? Pô, Pablo, mas o Bitcoin não vai voltar mais nos 60, não vai voltar mais nos 55. Cara, eu acho que todo mundo aqui precisa respeitar mais o Bitcoin. Eu odeio quando eu vejo alguém falando isso, porque não faz, cara, nem um mês que a gente estava ali nos 53 mil dólares e a turma falando que ia nos 40, tá, sabe? Então, quando você tá numa narrativa muito otimista, toma cuidado, cara. Você lembra da narrativa super pessimista que estavam aqui? E não usa uma narrativa super otimista para comprar Bitcoin a qualquer preço. A gente falou sobre isso na semana passada. A única coisa que você tem que estar de olho é, cara, se a minha narrativa tá tão otimista assim, eu preciso de uma estratégia para combater esse meu otimismo. Se você não tem uma estratégia clara para te dar as probabilidades, eu te garanto, cara, você sempre vai estar do lado errado. Você vai estar comprando Bitcoin no 70 e vendendo no 53. Ah, Paulo, talvez não volte no 55. Talvez não volte. É por isso que a próxima vez que for no 55, você tem que estar do lado da narrativa correta, que é, cara, oportunidade de compra. Não o mundo vai acabar, tá bom? Então, temos que respeitar o Bitcoin, entender que o mercado é imprevisível. E para isso, cara, a gente não pode depender de narrativas. A gente tem que ter uma estratégia clara, beleza? A minha estratégia clara é simples, tá?
Se a gente for nessa região de 63 mil dólares, eu vou pensar num position trade no Bitcoin, estopando nesse fundo. Se a gente voltar para os 55 e formar novos fundos, para mim provavelmente vai ser uma grande compra. Por que eu falo provavelmente? Porque eu vou ter que analisar os gatilhos, os indicadores na hora para ver se a gente tem oportunidade ou não, tá bom? Da mesma maneira que a gente vai utilizar se for ali nos 63 mil dólares. Show de bola. Entendendo isso, a gente pode ir para tempos gráficos menores. Em tempos gráficos menores, a gente pode ver que o Bitcoin, cara, ele ainda está numa tendência clara de alta, né? Topos e fundos ascendentes. E está tentando formar um fundo aqui, né? Por que que eu não estou de olho para fazer esse trade aqui e não estava de olho para fazer esse trade aqui, né? Primeiro porque eu já estou num trade dos 55 mil dólares. Mas segundo, porque eu acho que a gente deixou alguns volumes ruins no topo. Então a gente deixou esse volume ruim no topo, que depois que perdeu virou resistência. A gente deixou 2 volumes aqui começando uma tendênciazinha de baixa no curto prazo. Então eu não quis fazer esse trade daqui, tá? Eu entendo quem está fazendo, mas o meu trade system ele dita que quando eu tenho volumes muito maiores acima do que no suporte, eu tenho que respeitar uma potencial nova tendência de baixa. Então eu não estou fazendo nenhum trade aqui no curto prazo, beleza? Na verdade, o meu foco agora está sendo fazer trades um pouco mais de position, porque justamente eu tô muito mais otimista no médio e longo prazo do que estar otimista no curtíssimo prazo aqui. Até porque daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, tem Jerome Powell. Então, eu não sei o que, que o velhinho vai falar e a gente pode sim ter bastante volatilidade, beleza? Só que uma coisa é clara. A gente está numa tendência de alta e a gente tem indicadores de sentimento confirmando esta alta, tá bom? Enquanto o preço sobe, o Open Interest sobe, enquanto o preço cai, o Open Interest cai. A gente tem divergência bullish no CVD. A única coisa ruim, esse long short ratio que subiu para 1.7, 1.8 aqui, mas que, como eu disse para vocês, é irrelevante. A mesma coisa que aconteceu aqui. Se ele não sobe com aumento de Open Interest, igual não foi aqui, e aqui muito menos, cara, isso aqui, para mim, é praticamente irrelevante. O que, que isso mostra aqui? Isso mostra que talvez a gente ainda tenha que captar um pouco mais de liquidez abaixo, só que os outros indicadores estão mostrando de maneira muito clara que, cara, a gente já tem muita venda, já tem muita liquidação, tem divergência bullish, o Open Interest está caindo. Então, eu não tenho que ficar aqui, ah, meu Deus, eu vou até o 63 ali, do 63, vou shortar daqui até o 63. Não, cara, porque os indicadores de sentimento claramente mostram para cima e o único ponto negativo que eu vejo aqui realmente são esses grandes volumes que ficaram acima do preço. Até por isso, no curto prazo, a gente vai ter esses desafios aqui. A partir dos 67 mil dólares é uma zona onde você pode cogitar shortar altcoins. Por que eu falo não shortar o Bitcoin? Porque o Bitcoin está em tendência de alta, né? Mas vai em altcoins que você vai ver tendências de baixa bem feias, onde você pode cogitar shorts, beleza? Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Olha uma DOT aqui. Olha a diferença da tendência de uma DOT para uma tendência do Bitcoin. Vocês conseguem me entender? Olha a diferença de uma tendência de uma Lido para um Bitcoin. Olha a diferença de uma Render para um Bitcoin. Então, por que você vai shortar o Bitcoin? Não faz sentido, né? Você pode shortar outras criptos e estaremos no programa de membros. Caso o preço vá nos 67 mil dólares, na verdade, toda essa região aqui, procurando por shorts de curto prazo nas altcoins, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui são as ordens de instituições. As ordens de instituições nesse momento estão escassas, tá? Pouquíssimas ordens, como vocês podem ver. A gente tinha muita ordem ali no 65 e tal, segurou o preço, agora não tem nada. Nem acima, nem abaixo, terra de ninguém, cuidado. Seria muito ruim o Bitcoin perder os 65, seria muito bom romper de vez com força. Nem vou colocar o 67, vou colocar esse pivô aqui no 67.500, 67.600, tá? Seria um primeiro pivô importante aqui, na minha opinião, assim como segurar o 65. Mas como eu disse, caras, o curto prazo para mim, ele tá um pouco indefinido, apesar de eu estar extremamente otimista no médio e longo prazo. Então, no curto prazo, cara, eu não estou fazendo um trade daqui, sabe? Eu estou fazendo um trade lá de baixo dos 55 e estou mantendo esse trade, 75% dele. Beleza? Show de bola. Outro ponto importante que eu posso destacar aqui, não vai dar, tá fora do ar a SEC. Mas é isso, caras. Atenção aí ao preço. A gente provavelmente volta, se tiver volatilidade, para fazer uma atualização depois do discurso de Jerome Powell, mais para a noite ali, beleza? Um forte abraço e a gente se vê dependendo da volatilidade. Ah, cara, se quem é membro, fiquem atentos.
a gente vai ter uma promoção super legal para vocês aí que estão bem interessados, né, nessa questão dos position trades e tal. A gente vai ter uma promoção super legal para quem é membro, então fique atento aí até o final da semana, no começo da semana que vem, beleza? Valeu, um forte abraço e a gente se vê.